Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Lúcia, Aninha, né? Enfim, vocês escolhem. Eu sou diretora de gestão de pessoas da Project. Também estou com vocês no Promec, então, para o Ceras, no caso, eu estou no grupo do Ceras. Se vocês já viram a Ana Lúcia lá falando, sou eu. E antes dos meninos começarem a apresentação da Project, eu queria dizer que deixem tudo que vocês acham, tipo, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, porque eu sou do P1, deixe tudo isso guardadinho. Não, na verdade, exclua isso, não guarde, exclua. Eu entrei na Project no segundo período, mas teve gente que entrou no P1, então os meninos vão explicar como é a Project, o que a gente faz, e como a gente costuma dizer, a gente aprende fazendo. Então, não é porque vocês são P1, P2, que vocês não vão conseguir acompanhar a Project, ou não vão conseguir acompanhar os membros que estão há mais tempo. Tipo, hoje em dia eu estou no P6, P7, não sei se mudou aí como é que tá, por causa do calendário suplementar. Eu já passei uma boa parte da minha vida acadêmica dentro da Project e foi a melhor experiência, com certeza, que eu pude ter, que eu poderia ter também. E eu recomendo muito que vocês prestem muita atenção, tire todas as suas dúvidas. Como eu falei, essa dúvida de, meu Deus, eu não vou ser capaz de eu entrar no P1, P2, você exclui, tá? Tem gente do P1 na Project, tem gente que já entrou no P2 na Project, eu sou do P2, eu entrei no P2 na Project. Então, aproveite a apresentação, é isso. Pode começar? Pode. Pronto, gente. Agora eu vou me apresentar, né, oficialmente. Meu nome é Brena, com 2 N's, isso é importante. Atualmente, se não existisse o coronavírus e a gente tivesse a nossa vida normal, eu estaria no 7º período também. Coitado de Bruno, saiu de novo. Eu sou do mesmo período que a Aninha. Estou na Project há 1 ano e 1 ou 2 meses. Eu entrei em maio do ano passado, 1 ano e 1 mês. E eu atualmente estou como diretora da área de comercial da empresa. E aí, durante toda a nossa apresentação, a gente vai apresentando para vocês o que é o Movimento Empresa Júnior, como a gente trabalha dentro do Movimento Empresa Júnior. E eu queria dar um aviso sobre as dúvidas. Deixem as dúvidas de vocês, anotem no papelzinho, anotem no celular, porque a gente vai ter um tempo específico para essas dúvidas, certo? Porque às vezes, se vocês falarem pelo chat, às vezes vai se perdendo com a conversa e a gente, depois a dúvida continua, né? E não é isso que a gente quer. De fato, qualquer dúvida que aparecer, vocês podem perguntar, porque é um movimento Empresa Júnior novo para a maioria das pessoas que estão aqui, então não se sintam intimidados. E é isso. Adiantando um pouco sobre o que a Aninha disse, sobre temer estar no P1, estar no início do período. Inclusive, eu recomendo entrar no início do curso, porque no Movimento Empresa Júnior a gente consegue estabelecer um plano de carreira, e aí tem várias etapas, e para quem entra no começo, com certeza dá para aproveitar bem mais. Claro que qualquer pessoa que entra consegue aproveitar, só que quando você entra no começo, tempo não é uma limitação para você. Depois, quando a gente vai falando de organograma, vocês vão entender melhor sobre isso. Sou suspeita para falar, mas é de longe a melhor experiência que a universidade proporciona para a gente. Só adiantando, eu sei que quando a gente entra na universidade, a gente está muito preocupado com aprender, isso é de fato muito importante, só que estejam cientes que o mercado não quer diploma. O mercado já está cheio de gente com diploma, então aproveitem a universidade para vocês construírem a carreira de vocês ali, sabe? O que vocês querem construir depois seja reflexo do que vocês fizeram na universidade. Porque se deixar para fazer depois, talvez seja um pouco tarde. Então, são 5 anos intensos, a universidade oferece muitas oportunidades para se desenvolver, enquanto pessoa, enquanto profissional, e, de fato, agarrem essa oportunidade, certo? Como eu disse, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês sobre o que é o Movimento Empresa Júnior, sobre o que é a Project, e a gente vai apresentar toda a história que existe por os números, certo? Pode passar, Alisson.
Iniciando falando sobre números, em 2018 eram 8,4 milhões de universitários no Brasil e apenas uma porcentagem de 0,12% referente às pessoas que participavam do movimento Empresa Júnior. Então, olhando essa porcentagem, a gente percebe o quanto a gente é privilegiado em estar nesse movimento. Sobre privilégio de estar no movimento Empresa Júnior, durante toda a apresentação vocês vão entender mais porque a gente fala que somos privilegiados. E aí, se até o final vocês não entenderem, pode perguntar, que com certeza qualquer pessoa que participa vai poder responder. Pode passar, Alisson. Tá, mas e o que é o MEG? Então, gente, o MEG é o Movimento Empresa Júnior. E aí, para introduzir um pouquinho para vocês sobre o que é o MEG, eu vou falar um pouquinho sobre a história. O MEG não surgiu no Brasil, ele surgiu lá na França, em Paris. Silas disse o contrário do que eu disse. Porque, Silas, se colocar as perguntas no chat, o pessoal talvez perca as informações, entendeu? Mas eu e a Alisson tá anotando. Então de boa, então podem ir falando. O MEG surgiu em Paris, lá na França, de 1967, e surgiu com um propósito que é muito parecido com o que a gente hoje ainda carrega. Surgiu por jovens inconformados que queriam ter a vivência de mercado ainda durante a universidade. A universidade limita muito. Se você se permitir o limite, né, porque a sala de aula não é apenas suficiente para você ser um bom profissional, vocês vão descobrir isso, que a gente tem que ir muito além. E aí, até hoje, a gente carrega esse inconformismo lá na França, em 1967. A primeira EJ que surgiu lá foi uma EJ de Ciências Econômicas. E aí o MEG chegou no Brasil 21 anos depois, em 88, lá em São Paulo, com a EJ de Administração na Faculdade Getúlio Vargas. E aí, depois disso, o MEG surgiu a Brasil Júnior, que eu vou explicar para vocês também o que é. E aí, existe tudo que a gente tem hoje de Movimento Empresa Júnior. Pode passar, Alisson. Explicando mais um pouquinho, né, sobre o que é o Movimento Empresa Júnior, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, os nossos fins são educacionais, ou seja, nós não temos um salário, mas todo o dinheiro que a empresa recebe com seus serviços, ela volta para a gente em forma de capacitações e também todo o dinheiro que a gente recebe com os nossos serviços, com as nossas soluções, a gente é responsável pela manutenção da empresa, porque como nós, a Project também tem uns boletins para pagar no final do mês, então o dinheiro é revertido em manutenção da empresa e em nós, empresários juniores. Nós não recebemos um salário exatamente, mas a gente consegue ter retorno desse dinheiro de forma muito mais interessante. Alisson, pode voltar para lá. Pode voltar aquele slide. O principal objetivo... Não, isso aí, tá bom. O principal objetivo do Movimento Empresa Júnior é fortalecer e preparar, unir essa relação mercado e universitários. E aí, como é que a gente faz isso? Nós temos como objetivo, em vez de gente, a gente desenvolve pessoas e a gente desenvolve um mercado. A gente desenvolve um mercado com as nossas soluções. E aí, todo o curso, ele consegue ter uma empresa júnior, certo? Tem empresas júnior mais variados cursos, e a gente está aqui para apresentar para vocês do curso de Engenharia Química e Química Industrial. Só lendo essa frase, que para quem está no Movimento Empresa Júnior é uma frase que é automática, já quando a gente começa, já sabe, a mente já diz o resto. O Movimento Empresa Júnior tem como missão, o nosso objetivo enquanto MEG, formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil, unidos por um propósito. Pode passar. Muito bem. Como eu expliquei para vocês, o movimento chegou ao Brasil em 88, e aí hoje nós já estamos presentes mais do Distrito Federal. Se eu não estiver enganada, a minha me corrija, foi uma comemoração no Enem de 2018, não foi?
Depois vocês vão entender o que é o Enege. E aí, para vocês entenderem um pouquinho como a gente funciona em rede. Rede é tudo que faz parte do Movimento Empresa Júnior. São as empresas e somos nós, empresários juniores. Nós, enquanto empresa, nós pertencemos a uma federação. Cada estado, cada pontinho desse é um estado, e cada estado é a própria federação com nome próprio. No caso da nossa, é a Federação PB Júnior. E aí, todas as empresas juniores da Paraíba participam do Movimento Empresa Júnior, participam da Federação PB Júnior. Para uma empresa, é um termo que a gente chama de federar. Para ela participar oficialmente da federação, ela passa por um processo, não é qualquer empresa que é totalmente ligada à federação, e aí as 26 federações, mais o Distrito Federal, fazem parte do que a gente chama de Brasil Júnior, que é a nossa federação a nível de Brasil. É como se fosse os municípios, o estado e o país, né? Os estados e o país. Pode passar, Lúcia. Pode passar. Quando eu falei que a gente era 0,12% dos estudantes universitários, isso se refere a uma quantidade de 22 empresários. Isso é um dado de 2018. E a gente conseguiu, o faturamento, né, Alisson? Os 45 milhões. Tu tá silenciado. Tá silenciado, mutado. Eu posso falar. Ah, tá bem. 45 milhões foi o faturamento de todo o país em 2019. De todo o país. A gente junta todas as empresas juniores e aí nós tivemos um faturamento milionário. E aí tudo isso Hoje, foi um faturamento de mais de 45 milhões em 2019, que foi totalmente revertido em educação empreendedora para todas as empresas júniores do Brasil. São 45 milhões de dinheiros. A gente gosta muito de falar assim, de impacto, né? Um impacto de 45 milhões de pessoas em mercado. Então, o Movimento Empresa Júnior faz muito pelo nosso país. O nosso principal objetivo é estimular o empreendedorismo no Brasil, porque a gente acredita no nosso país, e aí a gente com certeza está sendo responsável por isso. Se só 0,1% é responsável por um faturamento milionário, imagina quando essa quantidade de pessoas for cada vez maior, que é o que a gente espera. A gente quer chegar em mais cidades, em mais universidades, em mais pessoas. Pode passar. Lembra que eu falei para vocês que a gente, enquanto projeto, pertencia a uma federação, que é a Federação de todas as empresas juniores da Paraíba. E aí o nosso faturamento, daqueles 45 milhões em 2019, 800 mil reais foi o faturamento da Paraíba no ano 2019, no caso do ano passado. Foi a nossa parcela de impacto junto ao Brasil. E aí a gente já falou, já generalizou, né, o que é o Movimento Empresa Júnior, o que é o MEC, para ser um pouco mais específico falando da Project. Pode baixar. Eu já falei muito isso, mas não custa repetir, né? A Project é uma empresa de engenharia química e industrial que o ano passado completou 5 anos que está no mercado. E agora, explicando para vocês como é o nosso organograma, como é que a gente funciona enquanto empresa, porque é muito importante que vocês saibam isso. Nós somos uma empresa, nós temos uma organização enquanto empresa, inclusive muito séria, que a gente segue muito à risca. Atualmente, nós somos divididos em presidente, Silas, se apresente. O fone está desligado. E aí, gente, boa tarde, eu sou o atual presidente da Project, né, porque todo ano muda a gestão, também faço parte do Promex. Posso explicar o resto do organograma para eles entenderem? Atualmente, a presidência, ela gere as diretorias da Project e ela gere a imagem da empresa a nível CNPJ, junto com o ADM Fim, por isso que os dois estão aí. O ADM Fim é o setor administrativo financeiro, que é Alisson, ele está aí. Teu microfone está ligado, Alisson? Tá.
Pode se apresentar. Como o Silas falou, eu sou o diretor administrativo e financeiro da Project na gestão 2020, e, como ele disse, a diretoria Ademifim e a presidência é responsável por essa parte mais fiscal e jurídica, administrativa, respondendo pela empresa via CNPJ, perante aos órgãos públicos, e é isso, essa parte. A diretoria de gestão... Agora... Só falando rapidinho, a de comercial, Brena já se apresentou, e a de gestão de pessoas está aí, que é a Ana Lúcia, que é a que cuida do processo seletivo e gere os membros da empresa. Ela já falou um pouquinho no início, né? O diretor de projetos não está aqui, mas basicamente ele gera os projetos que a empresa fecha e roda na área de engenharia química, na área de gestão. E aí o organograma da gente é construído assim, porque a ideia é que a empresa siga um organograma horizontal. Então, a gente não trabalha com um estilo de liderança muito agressivo, né? Um estilo de liderança muito centralizador, que é o que muitas indústrias, muitas empresas seguem. A gente tenta ser o mais horizontal possível para tentar desenvolver a liderança em todos os membros. Então, por isso que a ideia do organograma é centralizar os consultores como o principal membro da Project, o principal contribuinte, colaborador dessa empresa, beleza? Espera aí. Aninha, tu quer falar uma coisa da área de gestão de pessoas? Tu tá muito silenciado, né? Perdão. Basicamente é isso que Silas falou. Eu cuido do processo seletivo, eu cuido da parte do clima organizacional da empresa, desenvolvimento dos membros, como o Brena falou, a gente entra e traça uma carreira dentro da EJ, eu sou responsável por ajudar os membros a isso, a capacitação e tudo mais. E é basicamente isso, assim, bem por cima. E como o Silas também já apresentou, atualmente eu estou na diretoria de comercial. A diretoria de comercial hoje, ela é responsável pela área de vendas e pela área de marketing. Aí, ou seja, é responsável pela gestão de imagem da empresa, pelas redes sociais, tudo que o marketing faz, que muita gente já sabe o que é. E também pela área de comercial, ou seja, a gente vende. Nós somos responsáveis por fechar contratos e por todo o relacionamento com o cliente. E aí, Nicolas não está aqui, mas ele é da área de projetos e Silas também já falou, né? É a área responsável por cuidar das nossas soluções, diretamente com o cliente. E aí tem os consultores, que passa aí a lição para a gente. E tem o conselho consultivo, que é... Calma, tem uma música aqui. Que é composto por pós-juniores. Pós-juniores é a denominação de uma pessoa quando ela sai do movimento Empresa Júnior, e aí ela fica conhecida como pós-júnior. E aí é mais uma divisão do nosso organograma, né? E aí, explicando para vocês sobre a área de comercial, a nossa área de comercial é composta por 3 times, tem o time de inteligência do mercado, tem o time de vendas e o time de marketing. E aí, cada time tem um gerente que me auxilia para garantir os resultados que eu tenho que entregar na área de comercial, junto com os times. E aí, cada time é composto pelo gerente e pelos consultores. Aí, não tem aí que a diretoria de gestão de pessoas agora vai ter também um gerente de gestão de pessoas. E a diretoria de projetos tem o time de projetos. Hoje, o time de projetos existe na Project, mas ainda não tem o gerente. E essa inovação e qualidade não existe mais. A gente decidiu que ficaria para o diretor mesmo. Nicolas, e outra coisa, vocês estão vendo aí que está tudo do Mario Kart, do Mario, né? Não é do Mario Kart, enfim. Porque a nossa cultura interna é baseada no Mario. A gente tem o Projetinho, que é o Mario, só que com a roupinha laranja, como vocês estão vendo, nossa cor é laranja, inclusive nossa farda aqui, preto com laranja. E só para vocês entenderem, sabe? A gente tem uma cultura interna que é toda baseada nisso. A gente tem gamification, que é premiações que acontecem para os membros, e é toda baseada no Mario, laranja. Inclusive, eu estou sem farda, porque ficou de uma pessoa, mas só falando um pouquinho sobre esse organograma, é interessante porque quem entra na Project não vai só rodar projetos e fechar projetos na área de engenharia química, de química industrial.
quem entra na Project acaba aprendendo muito sobre gestão da qualidade, sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão de pessoas, sobre liderança financeira, administrativo, sobre oratória, enfim, muitas das qualidades que são determinantes no mercado de trabalho hoje, nos processos seletivos, sêniores, etc. Então, o interessante da Project é que ela não está ali só para desenvolver você na área de engenharia química, mas ela está como um componente extracurricular que vai desenvolver você em várias áreas que são muito importantes para o mercado de trabalho hoje. Então, é muito interessante vocês, enfim, seguirem a Project, darem uma stalkeada aí no site da gente, porque a qualquer momento pode abrir o processo seletivo e vocês do P1, P2 ou qualquer outro período podem estar entrando. Gente, é exatamente isso. O mercado hoje, ele não quer só o diploma, né? Porque, como eu disse, tem muitos diplomas, não tirando isso, inclusive, não é nada fácil, uma formação, só que a gente precisa de aprimoramento, sabe? E aí, podem ter certeza que o Movimento Empresa Júnior, ele proporciona isso para a gente. A gente tem experiência diretamente com clientes, grandes empresas, grandes indústrias, e aí a gente se desenvolve tanto profissionalmente, como se desenvolve pessoalmente também. Principalmente essa parte de liderança, a questão da timidez, a gente bota tudo isso escondido e dá a cara a tapa, de fato. Exato. Muita gente tem receio de tentar o processo seletivo da Project, porque, sei lá, não tem currículo, ou não tem CRA, ou acha que o CRA é baixo, ou, sei lá, é muito tímido, e, tipo, essas não são características que limitam vocês, tá entendendo? A gente tem pessoas que entraram com o CRA baixo, pessoas que entraram no P1, pessoas que não tinham nada no currículo, só tinham a data de nascimento e ensino médio. E o que a gente quer realmente não são pessoas com currículos ou pessoas só com CRA. A gente quer pessoas que estejam ali querendo alguma coisa, que estejam querendo se desenvolver, que estejam querendo impactar de alguma forma o mercado de trabalho e a universidade, beleza? Complementando o que Silas falou, nesse processo seletivo que teve no início do ano, eu não pedi histórico da universidade, para a gente não importa o seu CRA, para a gente importa você vai ligar para a TEC, o quanto você quer impactar o mercado, entendeu? O quanto você quer se desenvolver e desenvolver outras pessoas. E não importa o currículo também, a gente pede só para ser de praxe. Passa os dados. O currículo você constrói junto com a gente, né? Então, é isso. E eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Alisson. Gente, dúvidas a gente vai responder depois, no final. Falamos um pouco sobre o MEG, como ele é dividido em si, Brasil Júnior, Federação, Empresa Júnior. Falamos um pouco sobre o organograma da Project, como ele é dividido, como são as áreas de atuações de cada pessoa na Project, e falamos tanto disso, mas vamos falar um pouco agora sobre o que realmente a Project faz em relação a projetos, em relação a serviços, o que é que realmente uma pessoa vai realizar quando entra na Project para desenvolver a sua vivência empresarial de fato. Falar um pouco aqui sobre um dos nossos serviços, eficiência de estoque, que é mais ou menos baseada em 5 sensos de organização. E no Enjoy, é um dos nossos clientes, nós fizemos uma eficiência de estoque lá, fizemos uma organização do seu estoque, que realmente estava uma bagunça, fizemos isso de forma que otimizasse os espaços e a eficiência em si mesmo do estoque, sabe? Eficiência produtiva. Nós utilizamos, de fato, 2 ferramentas. Oi? Posso falar? Vou falar um pouquinho sobre o 5S, rapidinho. É interessante, gente, porque o 5S ele é uma das primeiras etapas na indústria sênior para a implementação do BPF, depois das ISOs, etc. Então, são selos de qualidade que a indústria vai ganhando. Então, por exemplo, a Petrópolis, se eu não me engano, que é a indústria da Itaipava, aqui em Pernambuco, até ano passado, ela estava ainda instaurando o 5S, a cultura do 5S na indústria dela como um todo.
Então, 5S é um projeto, é uma área que, tipo, muito importante da qualidade, que, tipo, é muito importante para a área alimentícia, para a área de saneantes, de cosméticos, muitas dessas de fármacos também, muitas dessas indústrias que a gente atua. Então, algumas pessoas podem achar estranho, tipo, a Project, uma empresa de engenharia química, tá vendendo, sei lá, serviço de eficiência do estoque, e trabalhar com 5S, com gestão da qualidade, só que são esses alguns dos conceitos necessários que a indústria vai cobrar, independente do cargo que você esteja. Como analista, como gerente industrial, como alguma coisa. São muitos conceitos e muitas capacitações necessárias na indústria, beleza? Então, aqui na Project, a gente já consegue aprender e desenvolver essas áreas ainda na universidade. Coisa que muita gente demora ainda para aprender e para se desenvolver depois de entrar no mercado. É exatamente isso que falou. Uma das vantagens, realmente, de participar da empresa Júnior é justamente essa. A gente já sai na frente de muitas pessoas em relação à bagagem, à qualificação profissional, às suas experiências em si mesmo com o mercado. Exato. Isso vai estar muito alinhado com o dado que a gente vai mostrar já já. E muito a ver com isso que a professora Vivian acabou de mandar no chat. Engenheiro, químico industrial, alguém da área, tem que estar preparado para resolver problema. E para resolver problema, você tem que estar ali treinando o tempo todo e, tipo, ter diversas áreas desenvolvidas assim na sua mente, né? Não só necessariamente a engenharia química, a química industrial em si, mas, tipo, quanto mais áreas você tiver desenvolvida de conhecimento, mais fácil você vai conseguir solucionar problemas, a sua criatividade fica melhor. Então, é muito interessante vocês expandirem a mente para essas coisas extracurriculares. Exato. E outro serviço que nós realizamos na Project é a eficiência produtiva. E o que é essa eficiência produtiva? Ela engloba um conjunto de ferramentas que são voltadas para a utilização da melhor maneira possível dos recursos disponíveis da produção. Com isso, a gente consegue atingir um maior êxito em todos os aspectos, sabe? Otimiza a produção, reduz tempo, reduz gasto, reduz custo, reduz desperdício de matéria-prima. E nesse serviço a gente consegue utilizar duas ferramentas que são bastante importantes para uma eficiência produtiva legal. Um deles é o procedimento operacional padrão, que é o POP, que nada mais é que como se fosse uma ficha técnica, um documento que engloba os mais diversos processos como se fosse uma receita mesmo, sabe? Do produto. Existe POP de higienização, de organização do local, como eu disse, receita, de estruturação, ele garante realmente uma padronização da qualidade do produto, sabe? E o mapeamento de processos é justamente você mapear todos os processos de uma produção, todas as etapas de uma produção, e colocar isso em um fluxograma, sabe? Usamos, atualmente, para realizar esse mapeamento de processo, nós utilizamos o Visage, que é eita, esqueci o nome, um aplicativo não, um programa, tem o Visage, e também tem o Airflow, que é o que a gente está mais atualizando, ou está mais utilizando atualmente, porque ele é mais leve, é totalmente online, fica salvo na nuvem, tudo é mais tranquilo de se trabalhar, é mais didático e tal. E aqui também tem um dos nossos clientes que nós realizamos uma eficiência produtiva em seus estabelecimentos, o Pizza Mestre, o Empório das Carnes, o China Taiwan, a Padaria Bonfim. E como vocês veem, não é só na área química que a gente vai atuar, sabe? A gente atua realmente englobando tudo nessa área de qualidade, nessa área de gestão. Realmente, como foi dito aí, o engenheiro químico e o químico industrial, ele tem que estar preparado para resolver problemas e não ficar somente preso a uma área em específica que geralmente você aprende em algumas cadeiras que você vê, sabe?
Como a professora Vivian até comentou aqui no chat, como foi, cadê? Que o procedimento operacional pode e deve ser usado para treinamentos e reciclagens periódicas na empresa. A gente hoje aplica procedimentos operacionais padrões em empresas de médio porte, mas, basicamente, quando você chegar em uma indústria, vai ter POP, procedimento operacional padrão, em todo o canto, porque tudo precisa ser padronizado, todos os processos, como ligar uma máquina, como desligar uma máquina, como higienizar alguma coisa dentro da indústria, tudo precisa ser padronizado, e é para isso que existem procedimentos operacionais padrões. Muitas vezes você pode estar, sei lá, como analista da empresa, então você só vai seguir aquele procedimento, mas se você tiver como gerente industrial, como um cargo mais elevado na empresa, na indústria, você já vai ter que fazer esses procedimentos operacionais padrões, vai ter que aumentar a eficiência deles, deixar eles mais rápidos, fazer com que eles fiquem eficientes e que os funcionários consigam executar eles naturalmente durante o dia. Então, são coisas muito importantes que tipo, a gente já aprende na graduação, como eu disse anteriormente, né? Exatamente. Outro dos nossos serviços é sustentabilidade e segurança, que a Project em si, ela tem propriedade intelectual para trabalhar com empresas que têm responsabilidade ambiental, onde a gente consegue planejar como serão tratados os resíduos da produção, seja ele sólido ou fluido, e também fiscalizar ou reforçar, junto com a legislação, os parâmetros de descarte desses resíduos, sabe? Então, em casos de grandes volumes, por exemplo, de efluentes, a gente tem uma experiência para estruturar e executar um treinamento de tratamento de alta eficiência, sabe? De alta eficácia. Isso a gente consegue fazer também. 2 clientes que a gente realizou um trabalho de sustentabilidade e segurança foi a Frafep, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Paraíba. Nós dimensionamos uma estação de tratamento de efluentes. Sila sabe dizer com mais propriedade realmente o que foi feito no projeto, porque eu não estava na Project nesse tempo. Eles tinham um problema na verdade, eu não acho que foi ET, não. Acho que não foi ET mesmo. Eles tinham um problema porque eles redirecionavam a água do banheiro, das descargas, enfim, de lavagem do estabelecimento para aguar plantas, gramas, essas coisas. E acabava que o tratamento não era muito bem feito e ficava com cheiro de urina e outras coisas, né? Então, o dimensionamento e a escolha dos reagentes necessários e eficientes para conseguir fazer essa estação funcionar foi seguindo essa ideia de tipo fazer com que esse odor e produtos químicos que afetassem a naturalidade da planta não existissem na água reutilizada, beleza? No outro cliente, que é a Sombras, a gente fez também uma análise, a gente não dimensionou, mas a gente fez uma análise da eficiência da estação de tratamento de efluentes dele, sabe? Isso já meio que mostra que a Project e muitas empresas júniores não só atuam no mercado empreendedor de médio porte, mas para indústrias de grande porte também. Então, sim, já é até legal, porque a gente já tem, não só em relação a parcerias, mas tipo, muitos clientes no setor sênior, beleza? Então, essa análise de eficiência da ET foi, se eu não me engano, porque quem rodou foi segunda, vai uma galera mais antiga, foi que eles estavam tendo um problema com efluentes que, se eu não me engano, a DBO estava muito baixa. Mas, enfim, a gente entra em mais detalhes depois com vocês. Vai, Alice, pode passar. Certo. O outro é o dimensionamento de equipamentos, ou dimensionamento de alguma indústria, enfim. Nesse serviço, a gente consegue estruturar realmente do zero uma indústria, quais são a legislação que ela tem que seguir, quais são o mapeamento de processo que deve ter, o produto, a análise, essa legislação. Um dos clientes foi uma indústria de saneamento, que a gente não pode revelar o nome, pois ele assinou um contrato de sigilo. De sigilo, isso. Um contrato de sigilo. Durante 5 anos, então esse contrato não venceu ainda, a gente não pode divulgar qual foi a indústria que a gente mencionou,
Mas nela a gente realmente fez a construção dos processos produtivos dela, tipo, de todos os produtos que eles fizeram, análise e construção das fórmulas desses produtos, e o dimensionamento dos equipamentos, dos reatores e dessas coisas. E no Manaçaí, a gente fez um dimensionamento de sistema de bombeamento. A gente dimensionou uma bomba para eles de... Me lembra aí, Silas, eu não lembro agora. Não sei se foi para... É porque esse projeto foi o primeiro projeto que a Project fechou. Então, por ele ser muito antigo, a gente não se lembra de muitos detalhes. Tu tá escutando? Oi? A gente tá escutando. Mas deixa silenciado. E aí ele foi justamente isso. O Manaçaí estava precisando dimensionar uma bomba para... Se eu não me engano, era para o poço dele. Era um poço artesiano que ele queria utilizar água para produção interna mesmo. E aí o dimensionamento da bomba girou em cima disso. E a indústria de saneantes, esse contrato de sigilo, eu vou confirmar, professora, porque quem rodou esse serviço foi Tiale e Manu. Tipo assim, elas são bem antigas, então já falam em 5, 6 anos. O Romário está aqui, o Romário pode confirmar. Confirmou. Não, licença, pessoal. Esse aí do Manaçaí foi para fazer o tratamento da água utilizando o dosador de cloro, para fazer toda a oxidação da bactéria, para poder aproveitar para dentro do estabelecimento. Aí por isso. Oi, professora. A Bíblia falando aí. Romário, se quiser se apresentar para eles, fica à vontade. Não, tranquilo. E esse serviço da Frafé, pessoal, foi da época que eu era da Project também. Eu sou pós-junior e o objetivo que a gente teve nesse projeto era reutilizar a água que eles utilizavam no tratamento para o campo de futebol. Eles tinham uma estação de tratamento com 2 operações unitárias, com uma filtração e um tratamento biológico, utilizando também um dosador de cloro. Só que eles jogavam num corpo receptor, que era um rio. Em vez de ele jogar num corpo receptor essa água tratada, a gente conseguiu aproveitar para dentro do campo de futebol. Então, esse benefício que conseguiu do cliente foi uma coisa muito legal que a gente conseguiu incorporar com esse projeto da Project. E foi uma experiência muito boa, pessoal da época. Mas pode continuar. Ainda bem que o Romário falou agora com mais detalhes, porque esses 2 projetos... Exato. Esses 2 não. O de dimensionamento da ETA e o dimensionamento da bomba do Manaçaí são os projetos mais antigos da Project. Então, muitos... na verdade, acho que ninguém que está no projeto hoje estava na época, para dizer com detalhes como foi o projeto em si, né? Pode continuar, Luciano. Certo. E nós temos a inovação e desenvolvimento de novos produtos, que ela engloba uma viabilidade de prateleira, ou seja, o quanto tempo um produto pode permanecer numa prateleira, tipo aquela data de vencimento, um estudo de embalagem e rotulagem, que é qual é a embalagem e o rótulo mais adequado para cada produto, em relação a transporte, como esse produto deve ser transportado, por exemplo, em um delivery, ou até mesmo, às vezes um cliente ele tem uma sede em outro estado e abre uma filial em outro estado, por exemplo, e quer transportar esses produtos de um estado para outro. Então, tem que seguir algumas normas de qualidade para ser melhor transportado o produto de cada maneira em específico, cada produto tem. Aumento de porque tem uma legislação muito específica para cada tipo de produto. Eu rodei o Home Sushi Home, então tenho um pouco a noção. Mas, basicamente, esse projeto é você sentar e estudar tudo que tem sobre isso, entendeu? E depois mostrar para o cliente e ele, tipo, pelo menos no Home Sushi Home foi assim. E ele decidia que caminho ele queria seguir. A gente ia mostrando de acordo com o que ele queria. Que foi viabilidade de prateleira, embalagem, transporte, aumento de vida útil. Era justamente isso que eu queria saber. No Home Sushi Home. O Home Sushi Home teve contrato desse giro, porque eu ia pedir para tu falar. Não. Então, fala aí um pouquinho sobre qual era a ideia do Home Sushi Home de inovação, já que não teve sigilo nesse. Pronto, o Home Sushi Home existe já, então ele queria pegar o sushi dele e colocar no mercado. No mercado, literalmente, no supermercado, para vender.
Aí a gente teve que estudar como o sushi é um alimento que não vai para o fogo e tem toda aquela coisa que precisa ser feito e consumido na hora. A gente teve que estudar como fazia para o aumento de vida útil. Aí a gente acabou discutindo com ele e chegou à conclusão que ele não queria usar nenhum aditivo para aumentar essa vida útil, então a gente foi para a parte de embalagem. Então, como é que a gente faz para conservar mais tempo com a embalagem? A gente chegou com as embalagens, mostramos para ele, a gente mostrou o fornecedor. Eu lembro que era até uma de São Paulo, que fazia uma embalagem a vácuo e tal, e tipo, ele gostou muito da ideia. E também a gente tem que estudar a parte de viabilidade de prateleira para saber se ia rolar ou não. A gente chegou à conclusão que ia rolar, e também a gente teve que estudar toda a legislação por trás, que a gente teve que bater no mapa, na Anvisa, e a gente saiu meio que rodando na época. A gente nunca tinha rodado um projeto desse, então foi meio que surprise. Mas deu muito certo, ele gostou muito, inclusive a gente teve o feedback dele, acho que não faz nem uma semana, né, que foi o NPS 10 desse projeto, e é isto. Inclusive, eu acho que está faltando até um case aí de inovação em DNP, que é de caracterização dos pirulitos, né? E é verdade. Esse case ele é bem antigo, a gente também não estava na empresa ainda. Mas, basicamente, uma empresa chegou com pirulito, inclusive eu acho que o Romário pode até falar melhor, mas chegou com 2 palitos de pirulitos e queria que a gente caracterizasse aquilo e dissesse como eles poderiam fazer aquilo de novo na indústria deles. Então, foi um case muito importante para a Project, porque além de mudar o portfólio da gente completamente, porque até então a gente só fazia análise de água, ele foi um case que saiu na revista do CREA Paraibano, em 2018, se eu não me engano, no início de 2018. Inclusive, eu posso até mandar a revista para vocês, a publicação depois. Então, foi bastante importante. Certo. Terminou, Silas? Eita, caiu aqui, eu acho. Terminei, pode falar, pode passar. Pronto, peraí, deixa eu só terminar aqui, nesse slide. Tem também, como a Aninha falou no Home Sushi Home, foi o aumento de vida útil, que como é que a gente faz esse serviço? A gente estuda alguns conservantes ou aditivos ou embalagem para realizar. Otimização e barateamento de fórmulas, que foi um case da indústria de tintas Y, que eu acredito que foi contrato de sigilo também, que a gente conseguiu baratear a fórmula de tintas deles, se eu não me engano, foi em 2018, não foi, Silas? Acho que foi no início de 2018. A de tintas, acho que foi em 2017, que foi com o William Matos. Sim, 2017, show. Eficiência de espaço físico, aqui realmente nesse serviço a gente estuda, de fato, o layout de cada estabelecimento e realmente tenta otimizar todos os processos para que diminua o fluxo de pessoas, enfim, dentro daquele ambiente, sabe? Um dos serviços foi o do supermercado Verde Vale e o outro foi um layout de uma padaria Z. Ele tá mais errado aqui, ó, pararia. Desculpa, gente, foi o corretor. Que realmente nesse serviço a gente faz como se fosse uma planta baixa e realmente coloca os equipamentos ou pessoas, fluxos de pessoas, da melhor maneira para que se torne o processo naquele ambiente se torne mais otimizado, mais leve, mais rápido e mais eficiente. Outros serviços que nós realizamos foi no Pizza Mestre, no Papola, China Taiwan, no Carranca, que foram serviços, por exemplo, no Carranca foi uma planilha de custos para ele, que nós elaboramos, de fato, uma planilha no Excel para ele administrar todas as suas entradas e saídas, como se fosse um fluxo de caixa naquele estabelecimento. No Papola foi mais uma aplicação de um checklist de boas práticas de fabricação. E
no China Taiwan e no Pizza Mestre, no China Taiwan eu não lembro, na verdade, qual foi agora. E o do Pizza Mestre foi um estudo de viabilidade para conservar o tempo que ele fazia as massas da pizza, mas só que ele queria conservar ela por mais tempo. Então, a gente fez um estudo de conservantes, tanto para a massa da pizza, quanto para o molho da pizza também. Inclusive, esse... Alisson, tua internet está cortando um pouco. Está cortando? Eu parei aonde? Não, aqui tá tranquilo para mim. Apoia a minha internet. Para mim também. A culpa é sua, meu bem. Certo. Sim, eu ia falar sobre o China Taiwan, que foi pop. Foram pops de... Os China Taiwan foram pops, mas ele também teve também conservante de produtos. Teve um estudo de viabilidade dos conservantes, porque ele queria aumentar a vida útil dos molhos que ele... Enfim, dos molhos lá chineses, japoneses, que eu não conheço muito, eu odeio essa comida. Mas vamos lá. Então foi muito parecido com o Pizza Mestre. Foi um estudo de conservantes para aumentar a vida útil do molho. Então, gente, é como eu disse, alguns são uns projetos antigos que eu não tenho muita lembrança do que realmente aconteceu em cada um deles. E aí é interessante porque, por exemplo, esse Carranca daí, a gente desenvolveu, como a Alisson falou, uma planilha de custos do processo produtivo e de fluxo de caixa dele. Então, tipo, talvez, a princípio, para vocês, isso não pareça importante, mas quando vocês forem para uma indústria, para uma empresa sênior, etc., vocês vão trabalhar muito com Excel, com certeza. E, com certeza, vocês vão precisar saber os custos produtivos de um processo, os custos produtivos de uma instalação nova. Então, são projetos que, a princípio, podem não parecer que trazem um certo conhecimento, mas trazem um desenvolvimento bastante importante para cada membro, beleza? Show. Exatamente. O Excel, na verdade, todo o pacote Office, PowerPoint, Word, enfim, é de suma importância você dominar para o mercado atual. Você tem que saber mexer nisso, porque praticamente engloba tudo que é feito hoje em dia, sabe? Tudo é controlado via essas ferramentas. Então, foi um projeto muito, muito massa, muito engrandecedor para quem estava rodando, tenho certeza, e que a galera conseguiu aprender bastante sobre isso. E por que fazemos o que fazemos? A gente faz muito essa pergunta, principalmente quando a gente está apresentando algo para novas pessoas, ou até mesmo no trainee. Nós fazemos isso tudo para realmente fazer soluções eficientes e acessíveis que impactam o mercado, fortalecendo o MEG e transformando o Brasil, sendo um degrau de desenvolvimento na jornada de pessoas, ou seja, na jornada dos membros, na jornada do cliente, enfim. Eu acredito que, quando eu entrei na Project, eu não tinha muita perspectiva de mercado, sabe? E quando eu comecei a realmente trabalhar, desenvolver algumas habilidades, eu percebi que a gente trabalha muito com sonhos dos nossos clientes, e os nossos também, sabe? E a partir disso eu comecei a tomar gosto, a me apaixonar por esse movimento, e vi que realmente a minha missão como Alisson, não estou falando como diretor, nem membro da Project, mas a minha missão como Alisson mesmo é realmente ajudar a realizar sonhos dessas pessoas, dos clientes, sabe? Então, é sensacional, é uma satisfação que é indescritível para mim. E somos líderes que fazem, não só falam. Atualmente, essa pesquisa foi feita ano passado, 9 a cada 10 pessoas que passaram pela Project hoje estão empregados, ou estagiando, ou enfim. Por quê? Porque ela, como a gente já falou, no MEG, a gente já fica à frente de muitas pessoas, porque a gente desenvolve muitas habilidades essenciais, sabe? Então, numa entrevista, a gente sabe se portar, sabe falar. Então, é algo que a gente desenvolve bastante e que, querendo ou não, a gente fica numa certa vantagem mesmo em relação aos outros. E é um dado muito importante para o curso de engenharia química em si, porque quando a gente para analisar que e química industrial também, quando a gente para analisar que alguns anos atrás, o curso de engenharia química e química industrial
estava com o problema de encontrar estágio, de ter membros e ex-membros contratados, e a Project foi um fator de mudança para isso, e ainda está sendo um fator de mudança. Eu espero que continue assim, para a inserção desses membros no mercado de trabalho. Passa aí, com certeza. E aqui está um pouco das empresas que nossos membros e ex-membros, pós-júniores, trabalharam ou estagiaram. O Hospital Nossa Senhora das Neves, a Ambev, a Sudema, a Unibrio, que é uma indústria química, a Polpa de Fruta Ideal, Raizen, que é a distribuidora de energia, Brasil Distribuidora, Sombrais, Programa Paraibano da Qualidade, Alpargatas, Moura, enfim, a gente não é patrocinado, gente, mas é só reforçando mesmo quais foram as empresas, e foram tantas que não coube em um slide só. Tem várias. Não coube em um único slide. Teve a usina Japungu, o grupo B. Brown, a Stone Pagamentos, grupo Elfa, que inclusive eu acredito que Bia está aí, que ela é jovem talento da Elfa, é uma das nossas pós-júnior. Grupo Copobras, Gráfica Santa Marta, Aeres. Enfim, eu queria chamar alguns pós-júniors para falar, que inclusive eles estão aqui, porque é muito interessante vocês terem a visão de um membro que saiu da Project, ingressou no mercado de trabalho, e eles falarem o quanto a empresa contribuiu para eles conseguirem entrar lá ou se consolidar lá. E aí, se eu não me engano, o Romário está aqui, e ele acabou de entrar, se eu não me engano, ele está no trainee do Brown Group, que é uma multinacional aí. E eu queria que ele falasse um pouquinho aqui para a gente como foi e qual a experiência que ele leva da Project, a importância da empresa Júnior na vida dele. Oi, pessoal, tudo bom? Vocês estão conseguindo me escutar? Deixa eu tirar legal. Dele, não? Primeiro, eu fico muito emocionado e assim muito feliz de ver toda essa trajetória que vocês estão carregando e continuando. Eu e outros colegas, um tempo atrás, fundamos a primeira empresa júnior de engenharia química. Então, ver onde ela está chegando e o propósito que vocês estão carregando, isso é muito legal, sabe? Mas, assim, eu acho que antes de eu poder compartilhar um pouquinho de como essa experiência profissional ela me ajudou muito, eu queria só colocar uns pontos de como que a Project e o movimento Empresa Júnior, ele consegue acrescentar na nossa vida. Eu acho que o primeiro ponto é essa visão de empresa que você tem, que a graduação não consegue te dar. Por exemplo, você vê que na Project tem diferentes áreas, seja o financeiro, o marketing, gestão de pessoas, e são coisas que a gente não consegue ver dentro do nosso curso. E quando a gente participa de uma experiência dessa, isso começa a abrir a nossa mente para outros horizontes. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, e eu compartilho muito do que o Alisson colocou, é a visão do cliente. E a Project, ela atende essencialmente microempreendedores. E aí você começa a entender o que é que o mercado espera de um químico industrial e de um engenheiro químico. O que é que eles querem saber da gente? Como é que a gente pode contribuir para os negócios deles? Sabe? E trazer valor, que isso é o mais importante. E eu acho que um terceiro ponto que eu queria compartilhar é as habilidades e o comportamento que o mercado ele espera da gente. Será que a gente consegue, como profissional, e não só como engenheiro químico, ter pensamento crítico? Será que realmente a gente tem a habilidade de resolver problemas? Então, são essas... E criatividade também, pessoal, que nesse momento de pandemia, de Covid-19, é o que mais está sendo cobrado das empresas para poder serem sustentáveis nesse novo normal, que a gente não conhece. Então, são coisas que eu queria trazer para vocês poderem refletir. Compartilhando um pouquinho na minha carreira, assim, bem breve mesmo, meu primeiro emprego eu consegui pela Project. Então, teve um serviço, alguns membros já sabem essa história, né? Teve um serviço, teve um dos trainees, né, da Project, que uma trainee, ela conseguiu um serviço em empresa de saneantes, de pequeno porte. Aí, como ela não tinha muita experiência em vender, eu fui com ela para acompanhar todo esse processo. E aí, quando eu fui vender o serviço pro cara com ela, ele falou assim, rapaz, eu estou procurando uma pessoa para trabalhar comigo. E eu não estou querendo nenhum dos serviços de vocês, mas eu quero uma pessoa para desenvolver, porque vai vir a vigilância sanitária, eu estou precisando de alvará sanitário. Aí eu olhei para ele e disse, rapaz, eu estou me formando agora. Se você quiser, eu estou disponível. Basicamente foi isso. E aí o cara me contratou. E aí o meu primeiro emprego foi para trabalhar com... Não sei se vocês já ouviram falar das boas práticas de fabricação, que é um dos serviços da Project.
Então, o meu papel nessa microempresa era basicamente garantir as boas práticas de fabricação, que é a RDC 47 para saneantes, e conseguir o alvará sanitário. E assim, e eu pude ver na prática tudo aquilo que do outro lado, né, não como ofertante de serviços, mas dentro da empresa, como é que eu poderia agregar valor, tendo aquele princípio que eu falei no começo da Project. Num segundo momento, eu passei 7 meses nessa empresa, aí apareceu uma vaga como consultor técnico industrial numa empresa de mineração, e aí eu atuei como uma figura híbrida. Eu trabalhava tanto no industrial quanto no comercial. E aí, basicamente, o que eu fazia? O cliente chegava para mim e dizia assim, Romário, eu quero, como era mineração, ele chegava a dizer assim para mim, Romário, eu quero um produto com densidade X, com tamanho de partícula tal, para botar dentro do meu processo. E aí eu pegava as especificações de produto dele, trazia para a produção, validava na qualidade e depois testava na ponta com ele. E aí, assim, eu peguei diferentes segmentos de mercado, indústrias do agronegócio, indústria têxtil, e tudo isso acrescentou muito valor. E eu sempre conectava com esse propósito de inovação e engajamento que eu tinha do MEG. E é incrível, pessoal, isso a gente consegue carregar com a gente para onde a gente vai, né? E, por fim, estava acabando os 2 anos como recém-formado. E aí a maioria dos programas de trainee dessas multinacionais, eles dão esse período para você tentar inscrições. Então, eu peguei, né? E aí, sem propósito nenhum, eu lancei o meu currículo para poder ver se alguma empresa me chamava, porque tinha uma experiência que eu não tinha, que era o intercâmbio, que a maioria dessas empresas, elas colocam para o pessoal. E acabou que 2 empresas me chamaram, e eu consegui até a etapa final desses 2 programas de trainee. E aí, isso é uma coisa engraçada, pessoal, porque a gente pensa que quando a gente chega nessas seleções de trainee, a gente vai encontrar os monstros, né? O pessoal que tem um currículo na universidade tal, passou tanto tempo estudando fora, e em nenhum momento eu me senti, assim, meio que com medo em relação a eles. Não porque eu era melhor que eles, mas porque todo esse background do empresário júnior me ajudou muito nesse momento, porque trabalhar em grupo numa dinâmica, você poder se apresentar para um gestor, para ele conhecer a sua história. E, pessoal, como empresário júnior, uma coisa que é fundamental, você aprende a se vender. Para qualquer pessoa. E aprender a se vender, você vai carregar isso pro resto da sua vida. E isso eu trouxe nessas seleções de emprego que eu participei. Então, isso é só um resumo. Hoje eu trabalho numa empresa de produtos hospitalares, é o 3º segmento de negócio que eu trabalho. Tem sido um momento muito bom. Hoje eu não trabalho com tudo que eu vi na engenharia química, mas, assim, toda essa experiência de empresário júnior eu carrego comigo. E eu acho que isso é muito importante, dar essa visão que não limitar a sua formação de engenheiro químico. Eu acho que isso é o mais importante. Você pensa, engenheiro químico só trabalha na indústria. Pessoal, engenheiro químico não só trabalha na indústria, ele trabalha onde ele quiser. Basta ele aprender a desenvolver essa visão sistêmica. E é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. No mais, é isso. Show. Vendo os comentários aqui, elogiando o Romário. É exatamente isso que o Romário falou. O engenheiro químico ou químico industrial, ele trabalha onde ele quiser mesmo. Basta ele realmente aprender o que deve ser aprendido. E voltando, eu vou apresentar de novo aqui a tela, pois eu saí para o Romário falar um pouco aí, vocês verem ele e tal. Gente, eu não sei se vai dar tempo, de outras pessoas que foram da Project falar sobre a experiência delas de ingresso no mercado de trabalho, como tá aqui Bia e outros meninos. E aí, tipo, quem quiser falar com eles, é só chamar aqui no chat, que, tipo, enfim, vão no WhatsApp deles, façam bench, que é uma coisa que a gente faz bastante aqui no Mestre, depois vocês vão entender. Certo. Bench é trocar informação, para quem não entendeu. Exato. E voltando aqui à nossa apresentação, isso aqui foi uma pesquisa do Núcleo que nós fizemos também no ano passado, e 60% dos membros que já passaram pela Project afirmam que não desistiram do curso por causa do MEG ou da Project.
isso aqui para a realidade dos cursos é muito impactante e gratificante em si, porque não de química industrial, porque eu sou aluno de química industrial, esqueci até de falar para vocês, mas o pessoal de engenharia química, eles sabem explicar um porquê e qual é o sentimento desse dado. Fala um pouquinho aí. Sendo bem realista, assim, já jogando dados, quando a gente pega a pesquisa do SIGA, que é uma pesquisa que acontece todo semestre, e você, tipo, volta e dá um NPS para o curso, uma nota para o curso, assim, quanto você daria para o curso de engenharia química? De 0 a 10, quanto você indicaria para o seu amigo fazer o curso de engenharia química? O curso de engenharia química, ele é o curso com a menor nota no centro de tecnologia, se não me engano. E aí, ele também é um dos cursos com a maior evasão do centro de tecnologia. E aí, quando a gente para... Eu não sei se é o mesmo parâmetro em química industrial, tá? Assim também? Tipo, como é a evasão lá? É alta? Assim, a evasão é razoável. Não é tão alta assim, sabe? Que nem engenharia química. Mas tem. E aí, o curso é difícil, como a professora disse, a gente não está aqui para mentir. Mas a Project, além dela abrir a sua mente para tipo, diversas áreas, ela serve como uma ponte motivacional muito grande, porque dentro da empresa Júnior, a gente se considera realmente uma família, tá entendendo? Então, tipo, sei lá, vai ter muitos dias, muitas semanas que você vai estar ali chorando, que você vai estar ali com problemas psicológicos, que você vai estar perdido com a prova, e a Project não vai estar só ali para, tipo, ter projeto, para ali desenvolver, para ali inserir no mercado. Ela vai estar ali também como um apoio psicológico, emocional e motivacional para você conseguir seguir o curso adiante, tá entendendo? Então, por isso que eu acredito que esse dado ele é muito relevante e muito verdadeiro quando a gente faz essa analogia. Eu acredito que os 40% que não se sentiram motivados com a Project, ou é porque já estava motivado com o curso, ou é porque não se identificava com o movimento e já estava saindo da empresa. Porque eu acredito que 100% da Project, 100% dos membros que estão na Project hoje se sentem motivados com o curso, com a universidade, com a graduação. Sentem que a empresa os motiva de certa forma, tá entendendo? Sim. Então, é justamente isso que Silas falou. Os membros da Project, nós nos consideramos uma família dentro da universidade mesmo, para nos apoiar, tanto profissionalmente como pessoalmente, enfim. E assim a gente se une e consegue enfrentar essa graduação aí, sabe? E aqui, qual o diferencial do MEG? Eu já falei um pouco, eu acredito que vocês já devem saber, mas destrinchando mais um pouco, o MEG, ele nos proporciona trabalhar em equipes multidisciplinares, incentiva ao autodidatismo, ou seja, você vai correr atrás para aprender, ou seja, aprender fazendo, desenvolvimento das core skills e soft skills, que nada mais são que competências essenciais, competências básicas, competências emocionais, que você deve ter para atuar no mercado de trabalho, sabe? Então, a Project, ela nos ajuda a desenvolver essas competências, e é algo que eu gosto bastante, e até hoje eu estou me desenvolvendo ainda mais. Nunca pensei que eu ia estar aqui falando com vocês, um monte de gente. Mas hoje... essa foto, você pode passar. Deixa eu passar. E aqui temos umas 10 maiores habilidades do futuro, que é principalmente inovador e analítico, aprendizado ativo e estratégias de aprendizado, criatividade, originalidade, iniciativa, tecnologia e design e inovação, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, como a gente já falou aqui, engenheiro químico industrial tem que saber resolver problemas, liderança e influência social, isso é muito importante, inteligência emocional, racionalidade, resolução de problemas e ideação, análise e avaliação de sistemas. Essas são as 10 habilidades que considerada as habilidades do futuro para você atuar nas empresas. Exato. Isso vai ter muito a ver com um dado que a gente vai mostrar já, mas, tipo, quando você entra numa empresa, numa indústria, quando você vai fazer um processo seletivo, o RH, ele não vai estar analisando o seu portfólio, o seu currículo, ele vai estar analisando realmente a sua personalidade, o seu conteúdo, o seu comportamento, a sua psicologia em si.
E as soft skills, elas trabalham justamente isso, tipo, e grande parte do desenvolvimento que a empresa Júnior traz gira em torno dessas soft skills. Oratória, liderança, raciocínio lógico, raciocínio crítico, resolução de problemas, criatividade, etc. Então, é justamente o que Silas falou. Por que isso é tão importante? Atualmente, as empresas, 87% das empresas, na verdade, têm um caráter de analisar você com o seu comportamento em si, e não o seu nível técnico, que é o seu currículo, enfim. E sim como você se porta, ou se comporta na vida, no ambiente profissional. E esse número, ele tende a aumentar. Por quê? Atualmente, hoje, pouquíssimas empresas estão naquela moda antiga de fazer entrevista com o currículo, levar o seu currículo lá e faz. Não, acho que a grande maioria, na verdade, agora, está fazendo processo que é justamente para avaliar essas suas competências, essas suas habilidades, sabe? Então, é muito importante você conseguir desenvolver essas suas habilidades e não ficar só apenas privado na sua capacidade técnica, só na parte teórica, assim, na parte prática, enfim. Só complementando rapidinho, essa semana eu assisti uma palestra que dizia que a parte técnica ajuda também você a entrar dentro da empresa, tipo, uma empresa super concorrida. Se você tiver alguma coisa a mais que um candidato e você demonstrar isso, você consegue o cargo. Mas para você permanecer contratado, a grande importância é o comportamento. Como os meninos falaram, é as soft skills, é a inteligência emocional, é como você recebe, como você é líder, como você escuta as pessoas, que é a parte mais importante. Quando a gente está na Project, a gente fala muito de pensamento crítico, porque você vai ter que tomar decisões, você vai ter que prestar atenção, então tudo isso é muito importante a gente desenvolver, e a gente desenvolve tudo isso na Project. Sim, sim. Eu ia falar sobre uma coisa que a professora Vivian sempre comenta nas aulas, inclusive para quem a gente até não comentou aqui, mas a professora Vivian é a atual orientadora da Project, e por isso que a gente fala tanto dela, mas vamos lá. Uma coisa que a professora Vivian fala muito nas aulas é que ela está sempre querendo que a galera consiga e saiba estudar, porque tipo, é uma coisa que você vai levar para a vida sempre. E é uma coisa que a gente tem muito no movimento Empresa Júnior, porque tipo, vão surgir projetos como, sei lá, dimensionamento de equipamentos, ou otimização de algum processo, que você que está no P1, no P2, P3, P4, ou até no P8, não sei, não vai estar se sentindo capacitado para rodar aquele projeto. E a Empresa Júnior trabalha justamente isso, trabalha no sentimento de você não se limitar às coisas, de você ir atrás da informação. Então, a gente está sempre estimulando essa ideia de vai lá e faz, vai lá e corre atrás, tá entendendo? Porque a gente, é claro que a gente tem capacitações, que os projetos estão sempre sendo orientados por pessoas que têm algum conhecimento na área, por orientadores também, e por alguns professores, mas tipo, é muito importante que as pessoas que queiram entrar na Project, que queiram entrar no movimento Empresa Júnior, tenham esse sentimento, esse pensamento de, tipo, não se limitar por uma falta de conhecimento, de ir lá e conseguir esse conhecimento e conseguir realizar tudo. Beleza? Até porque um projeto nunca é igual ao outro, porque a gente não trabalha com um padrão, a gente trabalha personalizado por cliente. Então, sempre vai ter alguma coisa diferente, ou talvez a gente nunca tenha rodado esse projeto nem parecido na EJ, e você tem que botar a cara e estudar sobre isso, sabe? É muito também da sua boa vontade, da sua intenção de querer fazer. Então, por exemplo, a gente, teve esse projeto aí de a gente rodar uma indústria de saneantes, fazer uma indústria de saneantes do zero e tal. E aí, beleza, tinham 5 pessoas no projeto, tinha a galera do P8, galera do P5, galera do P3, e eles não entraram no projeto falando, beleza, eu vou saber dimensionar aqui tudo, eu vou fazer um mapeamento PFD, porque eu já paguei a cadeira de projetos. Eles não chegaram lembrando de tudo e sabendo de tudo. Muitas coisas eles tiveram que ir atrás, muitas coisas eles tiveram que revisar, eles tiveram que perturbar os professores por dias. Mas foi um projeto que acabou dando certo no final. Então, tipo, é muito de você ter essa concepção, como eu falei, de não se limitar a nada. Que eu acredito que vai ser assim na indústria também, né? Sempre que tiver um problema, sempre que tiver uma coisa nova para ser implantada,
você não vai chegar lá sabendo 100% de tudo, você vai estar sempre tendo que correr atrás das coisas. Exatamente. É o nosso lema, aprender fazendo. A gente vai lá, faz, se tá com medo, vai com medo mesmo, e não tem essa não. E algo interessante é que algo que completou esse projeto de dimensionamento foi uma composição no grupo de Química Industrial e de Engenharia Química ao mesmo tempo. Então, o grupo que estava rodando o projeto tinham membros da Engenharia Química e tinham membros da Química Industrial. E essa junção de conhecimento das duas áreas foi fator determinante para o projeto assim sair perfeito, tá entendendo? Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, foi a Isabela que rodou de Química Industrial, se quiserem falar com ela. Ela não está aqui, mas vamos lá. Foi. E é mais ou menos isso mesmo. A gente, pelo menos quando eu entrei na universidade, eu pensava que o engenheiro químico era um concorrente meu, direto. Mas não é. Os cursos, eles se complementam. Então, quando você vê isso na prática, é que você realmente entende a essência disso, sabe? E por que a gente está apresentando tudo isso para vocês? Porque nós somos gente que acredita que só vai ficar bom de verdade quando estiver bom. E isso é algo que eu levo para a minha vida. Realmente, só tem algo bom de verdade quando estiver bom para todo mundo. E vamos falar sobre os eventos do Movimento Empresa Júnior. Um deles aqui é o NEG, que ano passado tinha como tema Reflexo de um Movimento, e foi realizado em Gramado. E deixa eu passar. Ana Lúcia pode até falar um pouquinho. Exatamente. Se ela foi pro evento, gente. Pode falar. Esse é o ENEG 2019, primeiro ENEG, Encontro Nacional de Empresários Juniores, quando todo mundo, de todas as EJs, de todas as federações, se une num lugar só, e é um evento, tipo, fantástico. Eu participei do ENEG 18, que foi em Ouro Preto, o 19 foi em Gramado, essa foto vocês estão vendo aí, e é simplesmente sensacional. São 4 dias de muito aprendizado, de muita construção, de muita conexão. Você está vendo jovens igual a você, que querem mudar o Brasil, que querem impactar o Brasil, querem impactar a sua realidade. E ano passado foram 5.000 jovens, e foi, tipo, incrível. Deixa eu ver o que mais. Sim, além de a gente estar em contato com pessoas com a mesma mentalidade que a nossa, a gente também fica em contato com empresas grandes, tipo Raizen, Ambev, Boticário, nossa, deu um branco agora, Pirelli, e tem, tipo, muitas empresas, eles têm stands, eles palestram, eles apoiam o movimento Empresa Júnior, e nada melhor do que você, na sua graduação, já estar em contato com essas grandes empresas. Então, é exatamente isso, são 4 dias de uma experiência que vai mudar a sua vida, que é uma experiência incrível, que você volta totalmente transformado. Foi desse ENEG 19 que a gente voltou, que a gente mudou todo o organograma da empresa. Como vocês estão vendo hoje, não é mais, tipo, era de outro jeito, hoje está daquele, foi a partir de quando a gente voltou do ENEG 19, que a gente viu, nossa realidade precisa mudar. E a gente mudou. Então, é exatamente isso. É conexão, é movimento, é rede, é incrível. Eu perdi essa parte, mas... Eu perdi essa parte, mas tipo, eu não sei se tu falou sobre os investimentos do faturamento nesses eventos, falou? Vai chegar. Vai chegar nisso também. Vai chegar. Ano passado, a gente conseguiu levar 12 membros da Project para o ENEG, e 83 paraibanos, que é da nossa federação, PB Júnior, e o evento contou com mais de 5.000 jovens, para ser mais exato, 5.128 jovens, reunidos em um só local para discutir, trocar ideias sobre empreendedorismo, criatividade, enfim, várias áreas,
que compõem o nosso movimento de Empresa Júnior, e foi muito engrandecedor para quem realmente estava indo lá. Esse ano vai ser em Natal, aqui pertinho da gente. Se ano passado foi frio, esse ano vai ser quente, vai ser calor. E se Deus quiser e tudo der certo nessa pandemia, a gente vai estar lá também. Vai dar bom, vai dar bom. Pretendemos que 100% da Project vá mesmo para esse evento. E falando um pouco, esses eventos eles não são gratuitos, são pagos, e justamente o dinheiro que nós conseguimos lucrar com nossos projetos, ele é revertido justamente para possibilitar a ida de nossos membros a esses eventos, sabe? E não só esses eventos, nós temos capacitações internas também, temos também um fundo de desenvolvimento dos membros que possibilita que você utilize esse dinheiro para pagar algum curso ou comprar algum livro, somente para fins educacionais, para realmente trazer essa educação empreendedora para nossos membros, sabe? Esse o Enéas... Vai falar, Silas? Só falando rapidinho, Alisson patrocina esse Júnior. Só falando rapidinho, o Movimento Empresa Júnior, a Project também em si. Enfim, o Movimento Empresa Júnior como um todo é um movimento que preza muito pela ética em si. Então, a gente está sempre criando ações, está sempre passando informações sobre o quão importante é a ética, principalmente no âmbito profissional, e, tipo, com certeza ela também é muito importante nas indústrias e para as engenharias em si. E é por isso que todos esses investimentos, todos esses gastos que a empresa tem, seja com projetos, seja com membros, processo seletivo, capacitações, eventos, todos esses gastos eles são registrados e Alisson pode até falar um pouquinho melhor, e eles são contabilizados no CLJ. Então, por exemplo, se tudo tiver transparência, se tudo tiver certinho, resumindo assim, a empresa ganha um CLJ, que é um certificado de ética financeira, vamos dizer assim. Pode falar um pouquinho sobre ele, se quiser. Para fiscalizar as empresas júniores, a Brasil Júnior, que é o órgão máximo dentro do movimento Empresa Júnior, ela possibilita que as empresas elas consigam o selo EJ, o selo Empresa Júnior. E o que é esse selo? É uma série de documentos que é solicitado pela Brasil Júnior, documentos de caráter fiscal, jurídico, administrativo, que realmente regula as empresas júniores para ver se como está sendo gasto o faturamento, como a empresa está perante a Receita Federal, perante aos órgãos municipais, se está pagando os impostos direitinho, porque nós temos CNPJ, então nós somos uma empresa que paga impostos também. E deixa eu ver para não ficar muito técnico para vocês. E quanto mais transparente esses documentos estejam, mais fácil de ser aprovado o CLJ. Nós, da Project, nós temos esse CLJ. Atualmente, também, nós estamos... todo ano, esse CLJ é solicitado, justamente para ter essa questão de transparência, tanto para a Brasil Júnior, quanto para os membros, para eu, como administrador financeiro, eu sou responsável para estar repassando esses relatórios de transparência de como está sendo gasto, o faturamento do nosso caixa. Enfim, para não ficar muito técnico, é isso o CLJ. É uma série de... E voltando aqui para o Eneg, é o maior evento de empreendedorismo do mundo, porque não existe nenhum evento que consegue reunir 5.000 jovens inconformados. Eu tenho até o vídeo, se der para passar, eu passo aqui para vocês. Não sei se vai ficar bom a internet, enfim. E aí, Silas, o que é que tu acha? O Mauro tá desligado. Bota o vídeo aí, vamos ver se... gente, se o vídeo... A gente vai botar um vídeo que é sobre o Eneg, o Encontro Nacional. Se ele começar a travar, vocês avisam, beleza? Mas, tipo, se não der certo, a gente manda no WhatsApp de vocês depois, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Beleza. Mas tenta botar aí, Alisson. Só alguns membros que já passaram umas carinhas pela Project. Alguns estão aqui, outros não estão na reunião. Deixa eu terminar.
muita gente, ainda falta, e ainda falta. Tem que atualizar isso. Atualizando. E temos essa hoje. Vai, pode falar. Somos aqueles por quem estávamos esperando. Isso aqui é na Gamification, como a Aninha comentou, é um evento que a gente premia os nossos membros e reconhece todos os esforços que eles fizeram naquele semestre. E Project desenvolvendo jovens e formados que impactam desde pequenos empreendedores a grandes indústrias. Essa é a nossa missão. Eita, calma. Sigam nas nossas redes sociais, Instagram, @Project, e LinkedIn, Project. E nosso site tem conteúdos, a gente sempre posta alguns conteúdos lá, sempre está atualizando, tem nosso portfólio também. Enfim. Gente, uma dica que, se vocês, como eu acho que a maioria aqui é fera, tem um LinkedIn. Mesmo que vocês não tenham nada ainda para botar no LinkedIn, mas tem um LinkedIn, façam um LinkedIn. LinkedIn é a plataforma profissional que as pessoas olham hoje em dia, então façam uma, fiquem de olho por lá, que geralmente tem anúncio de estágio, essas coisas. Tô baixando um vídeo aqui para passar para vocês, o vídeo do Enege. Enquanto isso, vou mandando as dúvidas de vocês aí no chat que a gente vai anotar. O som tá meio ruim. Vamos respondendo as perguntas que já tem, adiantando. Vamos. Quais foram as perguntas? Manda elas. Eu tive que entrar no celular, aí não tem como acessar o WhatsApp agora. Deixa eu olhar aqui. Tá naquele grupo, né? Peraí. Isso. Onde é que começa? É muita mensagem, gente. Aqui. A última mensagem. Primeira pergunta. O cargo de inovação e qualidade seria relacionado com o desenvolvimento de novos produtos e controle de qualidade? Sim e não. A parte de controle de qualidade, ela fica restrita ao diretor de projetos e ao gerente de projetos. O gerente de inovação é um cargo que a gente está estruturando ainda, porque ele ia trabalhar justamente com isso que vocês comentaram, ele ia trabalhar com inovação, com desenvolvimento de novos produtos, P&D em si da empresa e desenvolvimento do portfólio da empresa. Só que, não é uma coisa que a Project está necessitando no momento, por isso que é um cargo que a gente optou por deixar vacante. Mas, quem sabe, no futuro, a gente precisa. Se não respondeu, a pessoa fala aí, diz, não, ainda tenho dúvida, porque eu não sei quem é a pessoa, só estou com as perguntas aqui. Tem um aqui no chat. Calma, amigo, a gente está na ordem, vamos com calma, tá? A segunda pergunta é como que ocorre o processo seletivo? Essa eu posso responder, que é bem minha área. Primeiro, a gente começa a avisar que vai abrir as inscrições, a gente avisa antes, não é surpresa. Então, a gente abriu inscrição em janeiro do começo desse ano, e a pessoa se inscreve, ela manda uma parte de perfil comportamental para a gente conhecer um pouco mais, já que a gente não conhece todos os membros de Química Industrial e Engenharia Química que existem. Depois, ela passa por um processo de avaliação. Como é que é esse processo de avaliação? Peraí, deixa eu sentar aqui. Primeiro, tem uma dinâmica em grupo, tem uma parte de apresentação para a gente conhecer você, quem é você. E depois tem uma parte que é só com a diretoria, que a gente senta e faz algumas perguntas que a gente tem para entender um pouco mais sobre você. Passado essa fase, se você passou, né, no caso, você vai para o trainee. O trainee, a gente teve esse trainee agora, durou, eu acredito que 1 mês e pouquinho, eu não tenho direito esse número na minha cabeça, mas foram de 51 inscritos, a gente foi para, acho que foram 29 trainees, foi 1 mês e 15 dias, pronto. E nessa parte de trainee, a gente aprende tudo que a gente faz no dia a dia da empresa. A gente aprende comercial, a gente aprende projetos,
aprende gestão de pessoas, a gente aprende ADM, enfim, vocês vão ver tudo que a gente falou aqui bem por cima, vocês vão ver detalhadamente. E a cada encontro, a gente vai passando desafios, porque a gente quer saber também como é a performance de vocês. Então, é basicamente isso. Acontece nesse 1 mês e meio, vários desafios, muito aprendizado, e a gente vai vendo como, se vocês enquadram ou não na nossa cultura, que isso é muito importante, não adianta ser uma pessoa excelente, sensacional, extraordinária, mas se não se enquadra com a cultura Project, nossas missões, nossa missão, nossa visão, nossos valores. Logo após isso, passou o processo, a gente reúne a diretoria e sai o resultado do processo seletivo, no caso do trainee já. Quando sai o resultado do trainee, você passa 3 meses em estado probatório. O que é estado probatório? É quando você está na Project, você já faz coisas de membro da Project, você vai para a reunião, você roda projeto, se tiver, você faz a parte de marketing, você faz a parte de inteligência emocional, você pode ser gerente, mas nesses 3 meses você está em constante avaliação. Não que os outros membros eu não avalie, mas esses eu dou um foco maior, porque quando passar esses 3 meses, as pessoas que tiveram um bom desempenho, tiveram uma boa integração, elas são efetivadas, elas assinam o contrato da empresa, e as pessoas que não, infelizmente, aquela experiência de ser projeto para ela terminou ali, naquele ano, ela pode se inscrever novamente no processo seletivo. Então, é basicamente isso, dei uma resumida, eu espero que tenha entendido, talvez surja alguma dúvida, então, se vocês quiserem tirar, vão escrevendo aí, que eu vou olhando, vou falando. Pronto. Eu posso espelhar agora, eu consegui baixar o vídeo. Tá, É o quê? Contou aqui. Eu tento espelhar o vídeo para o pessoal ver do Enéas. Bota o vídeo agora e a gente responde o resto das perguntas já. Vai, vou tentar aqui. Se travar, vocês falem que eu paro, aí mando no WhatsApp mesmo. Beleza. Everything is backwards and everything is negative and everything is condescending and everything is foul and everything is holding me back. I refuse to take it over into another year and waste another new year with this old mind. The devil is alive. Alisson, tá cortando muito. Gente, a minha internet, tá cortando? A minha internet tá bom para vocês. Não tá fluido, não, né? Acho melhor a gente mandar no grupo do WhatsApp mesmo, porque tá bem travadão. Pronto, então tranquilo. Vamos continuar nas perguntas. Calma, que eu perdi aqui. Em qual período cada um de vocês entrou na Project? Todos entraram no P2? Não. Todos não entraram no P2. Eu entrei no P2, mas cada um que está aqui, eu acho que entrou num período diferente. Então, se vocês quiserem falar, meninos, os períodos que vocês entraram. Eu tentei. E o resto dos membros que estão aqui, se quiserem falar no chat também, fica à vontade. Isso. Os demais membros que estiverem aí podem falar também. Eu entrei no P2, eu tentei no P2, mas não passei, aí eu tentei no P4 novamente, aí que foi aprovado. Eu entrei no P3, P4, finalzinho assim. Como vocês estão vendo aí no chat, a variação é bem grande. Foi, eu entrei com o Bia, eu já tinha esquecido de tu, amiga. Foi eu, tu e Gui que entramos juntas. A gente tem membros que entraram no P1 também, como a Alana, que já poderia começar. Não, a Alana não entrou no P1. Tem membros que entrou no P1 agora, atualmente.
Tem Liza que entrou no P1, Ana Júlia. Luiz também entrou no P1 na época. Aí, gente, estamos aí. Vários, todos os períodos. Sim, não tem de P8 para cima, porque a gente não... Não, P9, no caso. Não recebe. É P8. Silas, P8 ou P9, socorro, não me lembro. P9. É porque varia do curso para curso, mas resumindo... gente... Até o P8 pode. Resumindo, 80% do curso. Até 80% do curso pode entrar, dá pra ver. Depois disso, a gente acha que já não é mais viável, que a gente comprovou isso, na verdade, porque a pessoa tá indo atrás de estágio, está TCC, tá aquela loucura de, meu Deus, eu quero acabar logo essa universidade, e não é legal para a empresa. Fora que, normalmente, para um membro da Project ter uma experiência completa, é preciso, no mínimo, 1 ano para isso tudo acontecer. E, tipo, normalmente, quem é concluinte não consegue seguir e vivenciar essa experiência completa. Tá entendendo? Exatamente. Como funciona o tempo de trabalho de cada participante da Project? Não choca com os projetos, disciplinas, etc. Assim, a gente trabalha com sprints, são tarefas, a gente tem que fazer aquelas tarefas naquela quinzena, então, do jeito que vocês organizam o tempo, é meio assim, é seu, tá? Talvez alguém goste muito de rotina, uma pessoa prefira produzir de madrugada, outra de manhã, então, tipo, a gente não interfere isso, portanto, que produza. Principalmente agora nessa parte da quarentena. Então, quando é presencial, o membro precisa ficar obrigatoriamente a cada semana 2 horas na sede. A sede da gente é na própria universidade, ali fica na principal do CT. Eu acho que tem gente aí que não sabe nem o que é CT, mas é onde o curso fica, o curso de Engenharia Química e Química Industrial. Enfim, tem que ficar no mínimo 2 horas, no caso, a cada semana. E fazer tudo que, no caso, é proposto. Também não se preocupe achando que, meu Deus do céu, eu tenho um projeto, eu tenho não sei o quê. Todo mundo da empresa consegue conciliar. Então, tipo, não vai ser o fim do mundo para você. Pode ser que no começo seja um pouco difícil para pegar, assim, no tranco. Mas depois, quando tá um negócio mais fluido, acontece que você consegue administrar as coisas. E tudo na vida é questão de prioridade também. Tem que pensar assim. No caso, minha prioridade hoje é a Project. Então, tudo que eu vou resolver, eu tenho... Sou da moda antiga, tem gente que gosta de Google Agenda, eu prefiro escrever. Então, para mim, assim, é mais fácil. Dá para ir organizando a semana, dá para organizar as cadeiras, dá para organizar tudo. E a gente tem um encontro semanal também, que, no caso, está acontecendo ultimamente nas segundas à noite, geralmente é à noite. Na verdade, desde quando eu entrei, já faz 2 anos que eu estou na empresa, sempre foi à noite, porque é justamente isso, a gente não quer que as pessoas faltem prova, as pessoas faltem à universidade para participar dos negócios da Project, não. A gente sempre pega eu fui ler o chat e buguei aqui na minha cabeça. A gente sempre pega os horários de vocês, no caso, essa é a minha função, eu pego os horários de vocês e tento conciliar um horário melhor para todo mundo. E sempre dá certo, nunca deu errado. Então, é basicamente isso. Se os meninos quiserem falar um pouco da experiência deles, como eles fazem para juntar as cadeiras e projetos. Tem gente na empresa que tem PIBIC, eu acho que tem muitas pessoas, e já tiveram também muitas pessoas que têm PIBIC. Brena tem PIBIC, e ela é diretora, então dá para conciliar. Eu também. Então, gente... Aí vai de cada um para cada um. Eu, por exemplo, eu sou diretor da Project, tenho o PIBIC e tenho as cadeiras do curso. O que é que eu priorizei? Eu quero aproveitar ao máximo as experiências que a Project e o PIBIC está me proporcionando. O que é que eu vou fazer, então? Eu usei de estratégias que para mim faz sentido. Eu diminuí a carga horária das minhas cadeiras. Peguei 5 cadeiras, por exemplo, num período, para conseguir administrar melhor. Mas tem gente que consegue administrar com mais. Mas como eu não tenho, como é que se diz, pressa para me formar, por exemplo, eu acabei diminuindo a carga horária das cadeiras e estou conseguindo aproveitar ao máximo o que eu realmente queria, desenvolver minhas habilidades. Então, é questão de prioridade, como a Ana Lúcia falou, você prioriza as coisas, é simples.
E depois, com o tempo, você consegue conciliar tranquilamente. Não tem mistério nisso, não. Se algum outro membro aí, ou Paulo Júnior, quiser falar, me interrompa. Exatamente. Exige organização, mas é possível conciliar tudo. Tudo na vida dá para conciliar, gente. Só questão de prioridade e organização. Vamos lá, próxima. Vocês fazem alguma visita após a implementação das mudanças? Eu acredito que as pessoas estavam falando dos projetos. Não sei se é algum projeto específico. Talvez o DPM, não sei. Acho que o Nicolas está aí, mas se a Alisson quiser responder também. Você faz essa pergunta, né? Pode deixar. A gente não entendeu direito quem fez essa pergunta. Se for em relação ao projeto, sim. Eu acho Se que for em era relação ao projeto, sim. Eu acho que é no geral, gente. Eu acho que é no geral. Mas como assim, então? Não entendi direito. Tipo, Depois quando a também gente entrega o projeto, faz alguma visita depois para validar o resultado? Sim, é feita. Então, é Tem a isso. feita do Não, é isso. técnico. Mas eles não. Tem sim, gente. A gente faz uma visita após a finalização de cada projeto. Vai, Nicolas, pode falar. Nicolas aí, nosso diretor de projetos, ele pode responder mais detalhes para vocês. Gente, tudo bom? Só me apresentando, sou Nico, sou diretor de projetos. E respondendo um pouquinho da pergunta do rapaz, a gente sim faz uma visita após o projeto. Normalmente, quando a gente encerra o projeto, a gente espera em torno de uns 2 meses. A partir desses 2 meses, a gente volta no local, a gente pode coletar o NPS, que seria tipo a avaliação do projeto em si. E aí, a partir daí, a gente analisa tipo o quão foi efetivo o nosso projeto. Isso vai servir muito em relação a melhorias nos próximos projetos que a gente for realizar e também satisfação do cliente. A gente, querendo ou não, a gente quer ter essa vivência empresarial e também a gente quer desenvolver microempresários e empresas. Então, para isso, a gente tenta fazer nossos serviços da melhor forma, com a qualidade máxima, para a gente tanto ter um NPS bom para a gente, que seria a pesquisa de satisfação, e tanto ter uma boa qualidade dentro dos nossos serviços. Beleza. Se qualquer pergunta nossa não for, vocês continuarem com dúvida, continuem com dúvida, para a gente ir conversando, tá? Para não ser só um monólogo aqui. Isso. Podem falar, vocês podem ligar o microfone de vocês. Tá, próximo. Enquanto ninguém fala, né? Mas se alguém quiser falar, gente, vocês podem falar. Vocês fecham muitos contratos com os clientes há um certo espaço de tempo entre um mês? Estou me sentindo no chat tempo. Tá massa. Eu posso responder essa. Responda, Breno. Vai. Comercial. A frequência de contratos ela é bem instável, na verdade. Existem meses que a gente já sabe, enquanto avaliando os outros anos, que a gente sempre vende mais, existem meses que a gente vende ou nada, mas varia muito, de fato, com cada ano e com a situação. No caso, no momento atual, está bem mais complexo, só que a gente continua tentando, e sim, a gente fecha contratos, só que aí não tem como determinar uma frequência fixa, porque varia muito. Exato. Vamos, que nosso tempo está acabando. Vamos ver aqui. Vocês fazem análise químicas para os clientes ou focam mais em ferramentas da qualidade para as empresas? Bora, meninos. Sim, nós fazemos análises de qualidade da água, de conservantes. A gente faz, sim, análises químicas para os clientes e também trabalhamos com ferramentas da qualidade para as empresas. Nosso portfólio é gigantesco, é bem amplo, então a gente trabalha com tantas as duas coisas. Sim, a gente está sempre usando os laboratórios. O áudio está horrível, Silas. Silas, a gente não está te vendo. Mas o que Silas estava falando é porque a gente
conta com o apoio dos laboratórios da universidade. E aí isso nos auxilia na hora de executar projetos que exigem análises, mas fazem parte do nosso portfólio também. Depende muito do que o cliente quer e do que ele precisa. Silas, seu áudio tá muito ruim, teu áudio tá muito ruim. Desliga esse ventilador aí. Alguém cancela, Silas, por favor. Tá, continuando. Tem carga horária fixa ou o horário é montado de acordo com os projetos que vão surgindo? Eu acho que isso a gente meio que já respondeu. Nem todo mundo que está na empresa roda projetos, porque não existe tantos projetos assim. Existe o time de projeto, o time de marketing, o time de M, o time de vendas, cada um tem seus gerentes. Então, Brena, mulher. Então, como eu falei, só tem a parte fixa. Quando está presencial, é aquelas 2 horas no QG, que a gente chama QG, é a nossa sala. E presencial ou não, tem as reuniões de time. No caso, o time decide um dia melhor para eles. E tem a reunião geral, que é com toda a empresa, que atualmente acontece segunda, 7 horas da noite. Mas já aconteceu na terça, já aconteceu na quinta. Como eu falei, a gente sempre tenta mudar as coisas para ficar bom para todo mundo. Tá. Deixa eu ver aqui outra. Me perdi. Mas e aí? Quando é o próximo PS? Então, tem uma a gente não pergunta sabe aqui. ainda, porque... Calma, amiga, eu tô chegando. Eu pulei uma, foi? Foi. Qual? Qual o tempo médio utilizado para o desenvolvimento de cada projeto? Meses? Amigo, essa é depois, querida. Eu vou chegar lá. É emocionado, Alisson. Tá emocionado, para de Silas. O próximo teste a gente não tem data definida ainda, porque, como vocês sabem, a pandemia está aí. Então, e a gente acabou de ter praticamente, os membros nem foram efetivados, eles ainda estão em estado probatório. Mas, quem sabe, aí a gente não abra lá para o final do ano. É uma possibilidade. Agora é aquela diferença. Qual o tempo médio utilizado para o desenvolvimento de cada projeto? Meses. Sim, assim, varia de acordo com o projeto, sabe? Tem projeto que dura 1 ano, tem projeto que dura 1 mês, 2 meses, então varia muito, sabe? Não tem uma quantidade de dias fixos, não. Eu acho que a gente consegue estabelecer uma frequência. Exatamente. Desculpa, perdão, amiga, te cortei. Não, eu só ia dizer que a gente consegue estabelecer uma frequência mais certa, exato, é o mesmo serviço. Aí dá para dizer, mas tipo, os serviços vão de muito curtos, com uma análise, a um serviço gigantesco, como o dimensionamento de uma indústria, por exemplo. E sempre acontece um imprevisto ou outro. Tipo, eu e Alisson, a gente roda um projeto no Verde Vale, que é o mapeamento de processos, e a gente não tem como entregar o projeto para ele, porque está nesse mundo louco da pandemia e tem que ser uma coisa que seja presencial. Então, tipo, tá meio que congelado esse projeto. Também tem que considerar essas partes de coisas que acontecem que a gente não possa controlar. Fatores externos, sabe? Mais alguém tem alguma dúvida? Alguma crise existencial? Algo que nós possamos ajudar? Temos 6 minutos ainda, galera. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar que a gente responde. Eu espero todos vocês no processo seletivo da empresa, como eu estou vendo que ninguém está escrevendo nada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco da nossa vivência empresarial. É basicamente isso que a gente tentou trazer para vocês. E é isso, gente. Muito feliz de ter tanta gente nessa reunião. Tinha 50 e pouco quando eu olhei, agora tem 37, porque já saiu muita gente. Mas, enfim, é isso.